Salve, salve meu aluno! Estamos aqui para iniciar o nosso curso de Python, linguagem de programação Python. Legal? Então esse curso aqui é voltado para você que está estudando para várias áreas, né? Está estudando para a área de TI, para a área de auditor, né? Área de controle fiscal, está estudando para a carreira policial. Então esse curso é voltado para todos vocês. Por quê? Python é uma linguagem hoje que é muito comum, é uma linguagem que é cobrada, tá? Ela é cobrada pode ser cobrada em qualquer certame, em qualquer concurso, e por conta da sua popularidade, eu acredito que ela está no seu edital. Não é isso? Então vamos começar aqui com a nossa primeira aula, com conceitos iniciais sobre programação, tá? Então vamos começar aqui, ó. Primeiro, né, eu peço a permissão a vocês para me apresentar, né? Muitas pessoas já me conhecem, mas, né, pode ser que você tenha caído de paraquedas nesse curso e nunca ouviu falar de mim, tá? Então, sou natural do Rio de Janeiro, né? Por isso do Chiado. A minha formação, eu sou graduado em licenciatura em informática pela Universidade do Grande Rio, lá da minha terra, do Rio de Janeiro. Possuo especialização em gestão de segurança da informação e comunicações, ou seja, a minha especialização é na área de segurança, aqui pela UNB, Universidade de Brasília. Minha atuação profissional, eu sou o coordenador dos cursos de tecnologia da informação e também, né, professor, né, dos cursos na área de TI e informática para concursos, aqui do Gran Cursos Online. Ocupo o cargo de analista judiciário na área de tecnologia da informação no STF, né, Supremo Tribunal Federal. E atuei por vários anos como professor universitário em cursos de graduação em tecnologia da informação. Legal? Para você que não me segue ainda no Instagram, meu aluno, tá aqui, ó, meu Instagram, prof.joses.alves. Legal? Aqui é o meu Instagram, você vai ver esse cara aqui lá na bio, tá? E na bio também você tem meu Linktree, né? Esse cara aqui, pessoal, é um link para todos os meus cursos aqui no Gran Cursos Online. Se você ainda não os conhece, clica lá e não deixe de seguir. Várias dicas, sempre com várias dicas para concursos, às vezes rolam em sorteios, tá legal? E informações sobre editais. Legal? Então, vamos lá, né? Tá aí. Python. Quem é esse cara, né? Alguém já falou assim, cobra Python? Não, né? É uma linguagem de programação, tá? E antes da gente falar de linguagem de programação, pessoal, eu vou pedir a vocês o seguinte, eu quero que vocês entendam que para a gente programar em qualquer que seja a linguagem, seja Python, R, qualquer um que for, né, você precisa primeiro conhecer a lógica de programação, você precisa entender como que um código deve seguir, né, quais são as etapas a seguir, para que você possa criar um código que entregue, né, uma tarefa, que execute, resolva um problema. Legal? Então vamos começar aqui falando sobre lógica de programação, tá? A lógica de programação é o modo como se escreve o quê? Um programa de computador. E isso a gente chama de algoritmo. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar em algoritmo, eu falo assim, o que é algoritmo, né? Então o algoritmo, ele não representa necessariamente um programa de computador, mas sim os passos necessários para se realizar uma tarefa. Traz aqui para mim. Então, pessoal, quando vai se criar um programa de computador, primeiro a gente tem que pensar qual é a ordem que esse programa deve seguir para que ele execute determinada tarefa e entregue um resultado, né? Então a princípio a gente tem o quê? Um problema a ser resolvido. Então a gente tem que parar, pensar, criar o algoritmo, que é uma coisa que independe de linguagem de programação, tá? Independe de tecnologia, você tem que seguir as etapas, né? Saber quais são as etapas necessárias para depois pegar essas etapas, esse algoritmo e colocar dentro de uma linguagem de programação. Tá legal? Então, por exemplo, né, existem diferentes algoritmos que podem realizar a mesma tarefa, usando um conjunto diferenciado de instruções. O que são as instruções? O que você vai colocar, tá? O que você vai colocar no código, né? Para ser executado. Então, esse conjunto diferenciado de instruções, eles podem ser em mais, né? Pode fazer com que essa tarefa seja executada em mais ou menos tempo, com espaço ou esforço do que os outros, né? Ou seja, você pode ter várias formas de executar determinada tarefa, de criar um programa, tá? Mas aí vai depender de quê? Das instruções, da lógica de programação que foi implementada, do algoritmo que foi seguido, tá? Então, ó, traz aqui para mim o que eu quero dizer com isso. Eu posso criar
um algoritmo para executar uma tarefa e você pode fazer também um algoritmo para executar a mesma tarefa, só que de forma diferente, tá legal? Então a gente tem que entender primeiro a ordem em que o programa deve ser executado para executar determinada tarefa. Eu posso pensar de uma forma e você de outra. O importante, no final das contas, é que a tarefa, né, a execução ocorra e que o resultado pretendido seja alcançado, tá? Então, ó, como exemplo de algoritmo, né, fora da computação, nós temos sempre o quê? Receita de bolo, tá? Então, na receita de bolo, deve-se seguir o quê? Os passos para o bolo ficar pronto e sem nenhum problema. Então, pessoal, olha só, eu vou falar um negócio para vocês. Eu não entendo muito bem de culinária, de fazer bolo. Eu sei o que é uma receita. O que é uma receita? São etapas lógicas ordenadas que a gente deve seguir para que a gente consiga executar algo. No caso aqui, fazer um bolo. Tá legal? Então ninguém vai pegar um bolo, né, para fazer um bolo, por exemplo, eu não tenho noção nenhuma de bolo. Eu sei que a gente usa farinha, usa leite, tá? A gente bate, né, faz essa mistura toda, coloca ovos, né? Acho que eu tô sabendo mais ou menos. Coloca ovos, bate tudo, coloca numa forma e põe dentro, né, do forno. Não é isso? Mais ou menos isso, né? E aí você coloca açúcar, coloca sal, né? Pitadinho de sal, sei lá. Então, você tem uma ordem a fazer, né? Você não pode simplesmente, né, botar o ovo, né, inteiro, sem quebrar antes. Da mesma forma, você não pode, né, você tem que quebrar os ovos primeiro, né, antes de colocar lá. Você tem que colocar a farinha, tem que colocar o leite, né? Se for o leite, se for usar, e aí bater. Você não consegue bater se você não tiver feito essas etapas anteriormente. Então, essa é a lógica, esse é o algoritmo. Outro exemplo de algoritmo, tá? É o algoritmo para se vestir, tá? Então, quando você vai se vestir, veja bem, né? Exemplo nosso, homens, né? As mulheres também podem utilizar esse algoritmo. Então, se eu for me vestir, o que eu primeiro tenho que fazer? Eu vou colocar a meia, o sapato e depois a calça? Não tem muita lógica nisso, né? A ordem a ser seguida seria o quê? Eu vestir as calças, colocar as meias e depois os sapatos. Então tá vendo que eu tenho a etapa lógica a seguir para que eu possa me vestir? Pois bem, agora você já entendeu o que vem a ser uma lógica de programação, o que é um algoritmo, tá legal? Então, depois disso, né, deixei aqui as etapas, né? O pessoal pode se confundir. Vestir as calças, pôr as meias, pôr os sapatos, depois colocar uma camisa, etc. Dá para fazer de outra forma? Tem gente que faz, né? Coloca as meias, o sapato, depois, pum, coloca a calça por cima. Vai dar o resultado? Vai. Né? O algoritmo que o cara seguiu. Mas não é muito recomendado. Tá legal? Então vamos embora. Vamos continuar aqui. Tá? Vamos falar agora, então, especificamente de Python. Galera, é o seguinte, tá? Eu fiz essa breve introdução do que é a lógica de programação de um algoritmo, que são etapas ordenadas que a gente deve fazer para alcançar um resultado, resolver um problema, tá? Mas agora a gente vai falar logo de Python. Por quê? O curso ele é um curso voltado não para você virar um programador. Por favor, se você está querendo virar programador em Python, isso aqui pode te dar uma introdução, mas não é o objetivo do curso. O objetivo do curso é te fazer uma introdução, te colocar a sintaxe, as regras, o que é utilizado na linguagem Python para que você possa acertar as questões do seu concurso. Tá legal? Sem mais, vamos lá. Vamos falar primeiro das características do Python. O Python atualmente está na sua versão 3.8, tá? Versão 3.8. Então, ele está na versão 3 já, beleza? É uma linguagem de alto nível. Traz para mim por que é linguagem de alto nível, Josi? É linguagem de alto nível, pessoal, é aquela linguagem que se aproxima, né, ou, na verdade, está no nosso idioma, na mesma linguagem que a gente fala aqui, tá? Quando a gente fala de linguagem de baixo nível, é linguagem de máquina. Pessoal, é complicadíssimo trabalhar com linguagem de máquina. Aí a gente vai ver aqui que o Python, ele tem uma simplicidade, uma clareza. Por quê? Primeiro, por isso, né? Por ser uma linguagem de alto nível. Galera, os comandos, né? O que a gente utiliza dentro das instruções do código é na linguagem inglês, né? A linguagem inglês do americano, tá? Do norte-americano. Então, o inglês que é a linguagem padrão, ou seja, linguagem de alto nível. Então, a gente precisa conhecer inglês pra caramba, né? Ter conhecimento fluente em inglês? Não. Tá? A gente tem que conhecer pelo menos aquele inglês instrumental, o inglês técnico, tá? Porque a gente vai ver que várias palavras, vários comandos reservados que tem dentro do Python estão em inglês. Tá legal? Então, linguagem de alto nível por esse motivo, simplicidade e clareza, ele é software livre,
e gratuito. Por que eu falei que ele é software livre e gratuito? Pessoal, o fato de ser software livre não quer dizer necessariamente que é gratuito, né? Que seja gratuito, tá? A gente já sabe isso quando a gente estuda lá sobre software livre, né? Vê sobre linguagem, sobre sistema operacional Linux e Unix, a gente sabe que ser software livre não necessariamente significa ser gratuito. Mas o Python, ele é software livre e é gratuito. Legal? Ele pode ser usado em qualquer arquitetura e qualquer sistema operacional, como Windows, Linux, macOS, né, o da maçãzinha, tá? De forma tranquila. E aí, uma observação, tá? Por exemplo, no macOS, eu tenho um MacBook, lá ele já tem nativo, né? Se eu for lá para a linha de comando do Mac, ele já tem lá o Python nativamente. O Windows e Linux, o Windows não, né? Mas você pode baixar, a gente vai falar sobre isso aqui. Você pode baixar o interpretador, a IDE, a plataforma para desenvolver programas em Python. Tá legal? Mas a gente vai falar isso mais à frente. Então, se você tem agora o sistema operacional Windows, Linux ou Mac, você pode tranquilamente usar, né, baixar o interpretador, né, a IDE utilizada para desenvolvimento de códigos Python para o seu computador e treinar. Há uma outra solução, que é a mais prática que a gente vai falar aqui, que é usar o interpretador online, tá? Mas vamos embora. O que mais que a gente tem em relação à linguagem Python? Legibilidade dos programas, tá? A gente vai falar isso logo em seguida. Mas é importante ressaltar o seguinte, os programas em Python são feitos de uma forma tão tranquila, tão clara, que você não precisa ter conhecimento prévio, né, ser um programador para começar a desenvolver em Python. E é por isso, né, traz aqui para mim, que hoje está se tornando uma linguagem muito popular. E possivelmente, se você tem filho na escola, né, filho pequeno, ou né, de repente daqui a pouco vai ser pai ou mãe, você vai ver que nas escolas vão começar a se ensinar linguagem de programação, muitas já fazem isso, e vão utilizar o quê? Python, por conta dessa simplicidade e dessa clareza, a legibilidade dos programas é muito fácil. Você olha para o código e você entende o que está acontecendo ali. Não tem muitos marcadores, tá? Eu vou falar sobre isso também. Então, por conta disso tudo, a gente pode dizer que ele é de aprendizagem em pouco tempo. Em pouco tempo você consegue desenvolver pequenos programas na linguagem Python. Muito fácil mesmo, pessoal. Bom, outra coisa a se dizer sobre Python, que ele não é uma linguagem para aplicação específica. Como assim? Traz aqui para mim, tá? Muitos editais de concurso têm cobrado linguagem de programação Python e linguagem R, tá? São linguagens de programação. Todas servem para desenvolver o quê? Programas, softwares. Sendo que a linguagem R em específico é uma linguagem voltada para quê? Para cálculos estatísticos, para se trabalhar com estatística. Então a gente diz que é uma linguagem de uso específico. O Python não. Python é uma linguagem de uso geral. É de uso geral e ele permite, tá, que você possa desenvolver vários tipos de programas em várias áreas. Quer ver só? Tá aqui, ó. Ele pode ser usado em várias áreas, como por exemplo, IA, né? Inteligência artificial. Você pode trabalhar com Python, inteligência artificial. Você pode trabalhar com Python em banco de dados. Biotecnologia. Fazer animações 3D. Aplicativos para celular, isso mesmo, né? Esses apps que a gente usa, que a gente baixa, né? Seja para o Windows, seja para Android ou para iOS, esses apps, eles podem, e são alguns desenvolvidos, né? Em linguagem Python. É isso mesmo. Olha a versatilidade, né? Por isso que ele é uma linguagem de uso geral, não é para um uso específico, como eu acabei de falar para vocês, que é o caso da linguagem R, que é voltado para estatística, tá? O que você mais pode fazer com Python? Criar jogos, criar plataformas web. Como assim plataformas web? Galera, é o seguinte, traz aqui para mim, você pode desenvolver aplicações inteiras que rodam através da web, né, que você acessa pelo seu navegador, seja ele qual for, tá legal? Então você consegue criar sites, plataformas com Python, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns cases, né, alguns casos de sucesso de instituições que utilizam a linguagem Python, tá? Aqui, ó, não se espantem, né? Google utiliza, né? Vários programas são feitos no Google com linguagem Python. YouTube, Python. E ó, para vocês ficarem mais bolados ainda, tá? A NASA também usa linguagem Python. Tá legal? Então vejam que é uma linguagem de aplicação geral
tá? E que é utilizado por grandes cases de sucesso como Google, YouTube, NASA, entre outros. Opa! Vamos começar a fazer aqui algumas considerações. Por que eu falei que Python ele tem legibilidade dos programas? São programas que são muito legíveis, muito compreensíveis. Por exemplo, em outras linguagens, eu vou trazer exemplo para vocês, existem, né? Elas utilizam inúmeras marcações. Como assim? Ó, o ponto. Ou ainda, o ponto e vírgula. A cada instrução, ao final de cada linha de código. Ou seja, coloquei uma linha de código, tem que colocar lá um ponto, ou colocar ponto e vírgula, toda a linha de código. Do que eu estou falando aqui, pessoal? Estou falando de sintaxe, de regra que a linguagem utiliza. Então, vejam, no Python você não faz isso, tá? A gente vai ver que ele não faz isso. E isso aqui é o quê? Um paralelo para a gente entender por que disso, Jó. A gente tem que entender e conhecer das outras linguagens. Porque isso aqui faz com um pressuposto para que o examinador ele coloque códigos se utilizando de sintaxe de outras linguagens de programação para enrolar o aluno, principalmente aquele que já tem alguma noção, né? O cara que já tem alguma noção de programação, ele olha assim, ah, perfeito, terminou a linha de código, ponto e vírgula, tá certinho. Não é assim no Python, tá legal? Então, ó, essas marcações de ponto ou, né, deixa eu fazer um destaque aqui, de ponto ou ponto e vírgula ao final de cada linha de código, é coisas que são utilizadas em outras linguagens. Outra coisa também que é comum em outras linguagens, o uso de chaves, tá? Essas chaves aqui são utilizadas como marcadores de início e fim de um bloco. Então, quando a gente está olhando lá, está escrevendo o código em Python, e a gente vai iniciar e terminar um bloco de código, é comum em outras linguagens você utilizar chaves, início ou fim. Tá legal? Então, isso é comum em outras linguagens? É. E no Python? Não. No Python isso não é comum. Há só uma exceção, né, no Python lá que a gente trabalha com chaves, tá? Mas para marcar início e fim de bloco, não é utilizado chaves. Então vejam como é tranquilo o Python, né? Olha só. Ou ainda tem outras palavras especiais que são utilizadas em outras linguagens, como begin e end, também para realizar o quê? Marcar início e fim de bloco. Então você, ao início de um bloco de código, você coloca begin, coloca o código, e lá no finalzinho, coloca end. Então veja esse monte de marcações que outras linguagens exigem, tá? Olha aqui o exemplo disso. Linguagem C++. Tá? Se nunca ninguém programou, ou se já programou, já deve ter visto, né? A linguagem C++, que tem essa seguinte apresentação aqui. Eu peguei um trechozinho. Então, olha só. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, pessoal, a gente tem o que aqui, ó? Utilização de chaves para um bloco. Iniciei e finalizei, né, o bloco com chaves. O que está sendo feito aqui? Está se declarando variável. Josi, eu não sei o que é isso. A gente vai saber, pessoal. Tranquilo, relaxa, tá? Então, ó, o cara está declarando uma variável do tipo inteiro, chamado pera, que vai receber um valor 3. E vejam, depois de declarar a variável, ponto e vírgula. Embaixo, mesma coisa, declara-se outra variável, chamando qualidade, que vai receber o quê? O valor A, tá? E o que tem no final? Ponto e vírgula. E aqui, ó, mais uma variável, a variável do tipo float, a variável que vai se chamar peso, que vai receber esse valor aqui, né? Um float, né? Um valor fracionário. E ao final, ponto e vírgula. Pessoal, para que eu estou mostrando isso mais uma vez? Ó, início e fim de bloco utilizando chaves. Término de cada linha utilizando ponto e vírgula. Tá legal? Isso aqui é o que é comum em outras linguagens de programação. Tá legal? Então, mais uma vez, para que eu estou mostrando isso? Para que você não seja enganado. Essas coisas que eu estou mostrando que existem em outras linguagens, esses marcadores todos, a gente vai ver que nas regras de construção de código do Python não são utilizados. É muito mais simples, tá? Não precisa desse monte de marcador dentro do seu código para que ele seja um código executável, que funcione, que ele rode em Python. Tá legal? Pois bem,
Então, para a gente conseguir, depois de desenvolver um código, a gente precisa de um programinha, pessoal. O programa, dentro da linguagem de programação, que faz com que todos aqueles comandos, todas aquelas instruções que a gente coloca no código sejam executados, nós chamamos de interpretador, tá? Então, interpretador é o quê? É um programa também. É um programa que aceita os comandos e os executa linha por linha do nosso código. O que ele faz? Ele faz a tradução do código, aquele código que a gente digitou, né, que está lá, que segue a sintaxe da linguagem, é todo aquele código que a gente fez, né? Ele faz, então, a tradução desse código que nós produzimos para o formato que pode ser executado por um computador. Por quê? Traz aqui para mim de novo. Como eu falei para vocês lá aqui no início da aula, o que é uma linguagem de alto nível? Uma linguagem que está dentro do compreensível para a gente. É uma linguagem que a gente usa, por exemplo, no Python, a gente usa lá termos em inglês. Então é alto nível. Linguagem de baixo nível, pessoal, é linguagem que trabalha lá com o que o computador entende. Cara, é muito complicado isso, né? Existem várias linguagens que trabalham assim. Mas quando a gente se utiliza de linguagens de alto nível, o que ocorre? A gente precisa que esse cara, no caso aqui o interpretador, ele pegue esses códigos que estão em linguagem de alto nível e transforme num formato que o computador entenda, tá? Porque, logicamente, a gente sabe que o computador entende que zeros e uns, é linguagem de baixo nível, tá? E a gente não está trabalhando com isso. Trabalhando com linguagem de alto nível, a gente precisa que alguém interprete, né, o interpretador e leve para o idioma do computador. Então, vamos fazer um paralelo aqui. Então, é como se eu estivesse falando português com a pessoa que fale japonês, né? E se eu falar na minha língua, eu preciso de um interpretador para que a minha mensagem chegue a esse japonês, né? Ele precisa de alguém que interprete, alguém que pegue o que eu estou falando, interprete e passe para ele na linguagem correspondente. A mesma coisa é a linguagem de programação. Se eu estou utilizando linguagem de alto nível, que é o Python, o caso do Python, eu escrevo aquele código lá bonitinho, que a gente entende, a gente lê, entende, e precisa de alguém que faça essa tradução para a linguagem, para o formato que o computador trabalhe, que ele entenda. Tá legal? Bom, esse interpretador, pessoal, é importante que vocês saibam o seguinte, esse interpretador, ele também, além de fazer isso, ele também faz a verificação da sintaxe do código, ou seja, ele verifica as regras de formatação, né, se elas estão corretas. Ou seja, se eu escrever um código errado, por exemplo, né, o exemplo que eu falei aqui da linguagem C++, coloquei uma instrução e botei ponto e vírgula. Se eu mando executar um código, que é o final, em Python, tem ponto e vírgula, o interpretador ele vai chiar, ele vai reclamar e falar assim, opa, erro de sintaxe. Ou seja, toda vez que nós virmos erro de sintaxe, é erro que diz respeito ao quê? Às regras da linguagem que não foram obedecidas. Tá legal? Então, o interpretador ele faz isso? Faz. Então, por isso, galera, que o interpretador ele serve também como uma ferramenta para a gente verificar, para a gente fazer o debug, né? A gente poder depurar o código. Toda vez que a gente manda executar algo, a gente verifica que ele entrega onde está errado, tá? Então, ó, como é que a gente pode trabalhar com esse interpretador? Primeiro, ele pode ser instalado, como eu falei para vocês, no Windows, no Linux, no Mac. No Mac, no caso, né? Caso não esteja, a gente já tem ele por padrão lá em linha de comando. Então, onde você consegue baixar o interpretador para ser instalado no seu computador. Tá aqui, ó, deixei o link aqui embaixo, tá? Então você vai chegar nessa página aqui, aí tem um linkzinho onde você vai fazer o download da última versão, que para Windows, né? Se o seu sistema operacional for Windows. Se não for, tem para os outros sistemas operacionais também. Tá legal? E aqui, ó, mostrando para vocês o quê? Tá? O interpretador na forma de um shell, né? De linha de comando. Como eu falei para vocês, no Mac, né, já tenho esse interpretador em linha de comando. Então aqui, neste exemplo, está sendo executado o Python, tá? O cara está fazendo o que aqui? Está fazendo operações aritméticas. É isso mesmo, pessoal. Você faz operações aritméticas diretamente no interpretador? Faz, tá? Você consegue fazer sim. Você pode usar ele como uma calculadora. Mas assim seria uma subutilização, né? Se você usar o Python só para isso, mesmo porque existem aplicativos que já fazem isso, tá? E aí, logicamente, né, para o nosso curso, para o nosso entendimento, o que a gente vai usar? A gente vai usar o interpretador online do Python, tá? Que mais uma vez eu deixei aqui, ó, trouxe para vocês o link. Pessoal,
O site é esse aqui, ó. Tá? Onde tem o interpretador online. O que eu utilizo? Jorge, é só esse que eu tenho que usar? Não, pessoal, existem vários, tá? Mas eu uso esse cara aqui, tá? Então, se você digitar isso aqui, ele vai bater na tela lá, onde você pode utilizar não somente o interpretador online para o Python, como também para outras linguagens de programação. Então, se você é estudante, se você está interessado em aprender linguagem de programação, outras, você pode usar esse cara aqui, que ele vai funcionar também. Ele te dá a opção. Se você colocar só o início aqui, que eu marquei para vocês em amarelo aqui, que eu destaquei, tá? Você vai ter lá várias opções de linguagem de programação. E aí, no caso, se você só fizer isso aqui, você vai selecionar lá Python. Tá legal? Ele seleciona Python e aí você conseguirá utilizar o interpretador online para colocar os seus primeiros códigos, tá? E aí, ó, o cara aí trouxe um print para vocês, tá? Esse cara aqui, pessoal, é o próprio interpretador online que eu falei para vocês agora. Então, vejam, coloquei aqui um código, uma linha de código. Isso aqui já é um código, já é um programa completo, tá? Porque ele já é executável, tá? E aí, quando eu clico nesse botãozinho que tem aqui, ó, é o botão que ele vem escrito assim, galera. Quando você starta o interpretador online pela primeira vez, ele vem escrito assim, ó, run, né? Ou seja, para executar. Você coloca o código desse lado, nessa janela, clica aqui em run, e o resultado é exibido aqui. Logicamente, se você usar uma função apropriada para isso. Tá legal? Então, ó, só para a gente ver isso funcionando, vamos aqui, ó, para ele aqui, ó, vamos botar a mão na massa, vamos fazer o nosso primeiro código utilizando esse interpretador online, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, aqui eu coloco os códigos. Então, o primeiro código que eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou utilizar uma função, é uma função que ela é muito comum, tem sido cobrado geralmente nos certames, né, concursos como da PF, utilizar essa função, que é a função print, tá? Então, a função print, ela faz o quê? Ela exibe o resultado, né, o que você manda executar, aqui, ó. Opa. Você manda executar, deixa eu voltar aqui. Aqui, nessa telinha preta, tá legal? Aqui na telinha preta, onde vocês podem ver qual é a versão do Python que está rodando aqui nesse interpretador online, né? A versão do Python 3.8.2. Tá legal? Bom. Então, voltando aqui para o código, tá? Então, como eu falei para vocês, a primeira função que eu vou mostrar aqui para vocês é a print, tá? Então, ó, eu coloco o print, veja o interessante, galera, do interpretador. Quando eu começo a escrever a função, né, você pode considerar isso um comando, porque ele vai executar algo, né, mas o nome é função. Você faz o quê? Você, ao passo que você vai escrevendo, né, colocando o interpretador, ele já te dá aqui, ó, veja, ele já te dá aqui a própria função, ele auto-preenche. Veja, eu coloquei aqui o parêntese, ele já abriu, já fechou, e me dá inclusive aqui qual é a sintaxe, o que eu posso colocar dentro desses parênteses, tá? Então diz aqui, ó, valor, tá legal? Então já te dá o que? Informações, tá? Beleza? Mas eu quero mostrar para vocês o que? Nosso primeiro código na linguagem Python. Então, ó, eu quero que essa função print exiba para mim uma string. Josi, eu não sei o que é string. Texto, pessoal. Eu quero que exiba um texto. Então, toda vez que eu for exibir texto, pedir para o Python, né, que ele entenda que eu estou passando para ele texto, eu tenho que usar ou, traz aqui para mim, ou aspas duplas, tá legal? Ou simples também, né? Aspas simples, né? Aqueles apóstrofos, tá? Então, eu posso usar um quanto o outro. Tá legal? Nesse caso aqui, eu coloquei o quê? As aspas duplas. Então, eu vou colocar aqui o texto, né, a string que eu quero que ele exiba. Olá, mundo. Tá? Por que olá, mundo, Jorge? Porque é o seguinte, galera, quando a gente começa a estudar programação, o primeiro código que a gente aprende, que a gente faz executar, seja em qualquer linguagem, é esse código aí, né? Diz que dá sorte. Tá legal? Então, como eu falei para vocês, ó, coloquei o código aqui e eu vou aqui em cima, ó, olha aqui, ó, botãozinho verde, run, mandar executar. E aí, quando eu mando executar, o que acontece? Ele exibe a execução. Galera, se liga no seguinte, tá? Quando eu coloco uma função como print, ele vai exibir essa informação. E a gente vai ver que se a gente não fizer assim,
o interpretador ele vai executar, esse interpretador online ele vai executar o que a gente está pedindo, só que ele só exibirá caso eu peça, né, dentro do código para ser exibido. Tá legal? Bom, já vimos o nosso primeiro códigozinho, né? Isso aqui é um código completo, tá, pessoal? Print Olá Mundo é um código completo, ele é executável, vejam. Eu não utilizei ponto e vírgula aqui ao final, tá? Se eu coloco ponto e vírgula, olha aqui, ó, e mando executar. Deixa eu recarregar. Opa, aqui. Né, eu botei o ponto aqui no final. O que ele me deu aqui? Como erro de sintaxe. Mas esses erros de sintaxe, né, como eu falei para vocês, a gente vai ver mais à frente, tá? Porque o interpretador aqui ele não aceita esse tipo de marcação. Tá legal? Bom, voltando aqui, temos aqui este código que eu acabei de exibir para vocês. Encerro aqui a nossa primeira aula, tá? A nossa primeira aula, e em seguida vamos dar continuidade. Espero que vocês tenham gostado e peço a você que, se você gostou da aula, não deixe de dar a sua avaliação. A sua avaliação é muito importante, tá? Ela está embaixo da plataforma. E se você ficou com alguma dúvida, por favor, não guarde a dúvida para você. Vá lá no fórum e mande a dúvida para que eu possa sanar essa dúvida e você não leve ela para sua prova. Legal? Então, encerro aqui. Obrigado por assistir essa primeira aula. Nos veremos na próxima. Até lá!